E chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre o clássico dos clássicos. Sport e Náutico se enfrentaram na Arena Pernambuco em um jogo aí que foi movimentado, mas ao mesmo tempo um jogo que serve de sinal de alerta para as duas equipes, principalmente para o Sport, e eu vou te explicar o porquê. Mas antes, deixa eu me apresentar, meu nome é Vinícius Medeiros e você está aqui no meu canal onde a gente fala sobre futebol pernambucano, nordestino, brasileiro. Então não perde tempo, já vai se inscrevendo, já vai deixando o seu gostei, já vai comentando, interagindo, porque esse espaço não é só meu, esse espaço também é de vocês. Então, ó, sem mais delongas, vamos embora fazer esse pós-jogo, essa visão geral da partida entre Sport e Náutico pela Copa do Nordeste. Bom, a gente começa falando sobre as escalações, porque o Sport botou uma equipe muito alternativa, né, uma equipe misturada. O Lucas Lima estava no jogo, o Pedro Lima estava no jogo, o Felipe estava no jogo, esses eram os titulares do Sport. Entrou o Fábio Matheus, entrou, o Thiago Couto entrou no gol, o Nasson, jogador da base do Sport, né, estreou ali praticamente como profissional, com essa partida do Clássico, o Zé Roberto no ataque, o Tite Ortiz, né, o Tite Ortiz eu concordo porque ele precisava sim desse ritmo maior. Mas aí a gente começa avaliando essa questão do Mariano Susso. Eu não acho que um técnico deve mudar o time de um dia para o outro totalmente. Acho certo o técnico poupar alguns jogadores, poupar os jogadores que estejam mais desgastados. Isso é normal com qualquer time, é normal com qualquer técnico. Porém, a gente viu no esporte, né, parecia que ele pegou jogadores num banco de reserva, jogou, mesclou, fez um sorteio para descobrir quem jogava. Né, porque o Mariano Susso poupou jogadores depois de 3 empates, né? E 3 empates onde o Sport não rendeu tão bem. Rendeu bem no jogo contra o Santa Cruz. O Sport foi para cima ali no primeiro tempo e no segundo também, no jogo de volta. Mas aí vinha com 3 empates, né? O Muricy e os 2 empates contra o Santa Cruz, né? E logo agora veio também esse empate com o Náutico. Mas essa postura do Sport no jogo a gente vai falar um pouquinho e por que eu acho que o Mariano Souza errou sobre isso. Mas bora falar também sobre a escalação do Náutico. Porque o Alan Al colocou uma equipe praticamente titular, né? Fez algumas mudanças ali, colocando o Jean, que chegou agora, né? O volante, fez sua estreia no Náutico, inclusive fez sua estreia fazendo gol. E também o Cléo Silva também chegou para o Timbu e foi titular no confronto. Mas bora lá. Bom, a partida começou com muito erros de passe, e isso eu até justifico, porque é um elenco, um time que estava escalado, né? Das duas equipes, principalmente a do Sport, era uma equipe totalmente que não é acostumada a jogar junto, e o Náutico teve duas peças ali que são novas também, que talvez até os treinos não tenham sido tantos com o elenco em si, mas a gente viu um erro de passe muito maior do Sport. O Sport tentava ir para cima do Náutico e não conseguia, porque errava muito passe, né? Aí foi quando o Timbu chegou no erro de passe da defesa do Sport e uma falha do Thiago Couto e acabou fazendo o gol. O Jean acabou fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Náutico, né? E aí abriu o placar. Porém, tempos depois veio o Tite Ortiz, inclusive fez um golaço o Tite Ortiz. Ontem o Sport trabalhou com golaços e a gente tem o Romarinho também que fez um baita gol na partida, mas teve o Tite Ortiz. Eu vi ontem no jogo um Náutico com uma postura diferente, né? Eu falei muito aqui, cobrei muito o Alan Al, falando que estava jogando com a equipe muito recuada, isso precisava ser ajustado. Né? E o Alan Al viu o Náutico um pouco mais ofensivo no jogo, pelo menos ali nos primeiros momentos do segundo tempo. O Náutico estava tentando ir para cima e surpreender o Sport. Isso aconteceu muito ontem durante o jogo. Né? E aí a gente fala um pouquinho sobre o que aconteceu desse confronto. A gente viu o Sport com o Pedro Lima jogando de ala, né, que foi uma novidade, né, para todo torcedor do Sport ver o Pedro Lima jogando de ala, apesar que ele poderia assim ser testado nessa posição. Mas se a gente parar para pensar sobre o contexto do jogo em si, né, a saída de bola do Sport precisava ser ajustada e muito, isso precisa ser ajustado desde os últimos jogos, porque a gente sabe que o Mariano Souza tem uma metodologia que ele joga com os pés, joga muito com os pés, gosta muito de sair com passe, trocando passe, e isso não estava acontecendo de maneira certa, de maneira eficiente nesses jogadores. Né? E aí teve a situação do Nasson, né, que estreou no Sport, zagueiro que estreou no Sport, e ele acabou fazendo ali um gol contra, né, no segundo gol alvirrubro lá no final do jogo, aos 49 minutos de jogo, mas enfim. Então, o segundo tempo da partida, estou fazendo um resumão geral, tá, para daqui a pouco a gente dar uma comentada, mas o segundo tempo da partida foi um segundo tempo onde o Mariano Souza colocou algumas peças titulares, o Marinho, o Barleta, né, esses jogadores que são considerados titulares no Sport, e eles mudaram a história do jogo. O Sport foi muito mais incisivo, o Sport foi muito mais para cima, o Sport virou o jogo contra o Náutico, né, com um golaço ali do Romarinho no jogo. Então isso foi muito alertado, que os jogadores titulares iam fazer essa mudança. A gente sabia disso, né? A gente sabia
que se o Sport entrasse com o time titular, talvez a superioridade se resultasse em campo. Depende muito da vontade dos jogadores. Mas isso a gente viu no segundo tempo acontecer. Porém, o Sport fez o gol e se acomodou. E aí, como sempre vem acontecendo, faz o gol, se acomoda, mesmo tendo um elenco bom, mesmo tendo um time bom, mesmo tendo milhões de investimentos. Então, o time se acomoda. E acho que isso é até uma falta de cobrança da própria diretoria, acho que é uma falta de cobrança do próprio comandante técnico, o Mariano Souza, que tem que cobrar seus jogadores. Se ele não consegue cobrar os seus jogadores, quem é que vai cobrar? Né? Enfim, para jogar, para ser incisivo durante todo o jogo. Né? Mas bora lá. Aí veio o Náutico. O Náutico me surpreendeu na etapa final do segundo tempo, porque eu vi um time do Náutico ali muito agressivo ali no segundo tempo, tanto que conseguiu empatar o jogo, mas foi um time que foi para cima do Sport, teve chances de virar. Acho que o que pesa no Náutico mais é a qualidade individual de muitos dos jogadores. Né? O Raiva Negas, cara, sem condições o Raiva Negas, né? Entrou no segundo tempo, teve uma chance de virar o jogo e não conseguiu virar o jogo ali para cima do Sport. Teve outros jogadores também do Náutico. Acho que acaba jogando toda a responsabilidade para cima do Paulo Sérgio, porque apesar que o Paulo Sérgio está tendo essas polêmicas aí, não está rendendo tanto ultimamente, mas enfim. Né? Mas a gente viu que o Náutico tem uma esperança também no Talicinho, é um moleque ainda, né? Tá começando sua carreira profissional, e tem que assumir essa responsabilidade, Patrick Alan, enfim. O que pesa nesse time do Náutico, na minha opinião, é uma questão individual. Uma questão individual que é bem vista por todo mundo que acompanha o Náutico, que acompanha o futebol do Náutico, né? Desde as oscilações até as atuações que o time vem fazendo ultimamente, né? E também outra coisa, a questão coletiva que o Alan não consegue ajustar. Né? Ontem a gente viu, tá, melhorou essa questão ofensiva, foi um time mais ofensivo, foi um time que tentou surpreender, né? Porém foi com uma equipe muito melhor em questão de elenco em si. Porém a zaga do Sport ontem, cara, o Alisson, Cassiano e o Nasson, cara, a zaga de ontem foi uma zaga que o Natson não posso avaliar. Ele fez uma partida segura até o gol contra, fez uma partida segura, uma partida interessante para um primeiro jogo de um jogador. Porém, tinha muita coisa para se ajustar, cara. Tinha muita coisa ainda que ele precisa. Ele não podia pegar essa responsabilidade sabendo que a defesa do Sport não estava boa. Ou seja, a pressão que tinha sobre a defesa do Sport acabou passando muito pro jogador também. Então isso acontece. Isso é normal, principalmente o jogador está começando agora a errar. Beleza, tá, ponto. Aí, porém, eu acho que essa dupla de zaga ontem foi uma dupla de zaga que o Sport acabou se tornando mais exposto ainda, porque eu acho que eu não confio no Alisson Cassiano e acho que eu não confio também no Natson ainda, porque eu não conheço o futebol dele de maneira eficiente no profissional. A gente não tá aqui, eu não posso avaliar um moleque, não posso falar sobre ele sem conhecer o futebol dele. Ontem o que ele fez foi um jogo seguro, até o gol contra ele estava fazendo um jogo seguro. Porém, teve toda essa situação do elenco em si. Golaço de Romarinho, a gente precisa falar muito sobre isso também. E é isso, eu acho que a partida do Sport ontem no jogo, a partida do Náutico ontem no jogo, o Sport é a prova que com o time titular, sem o Mariano Souza inventar de maneira surpreendente, né, acho que surpreender o adversário, ser ousado é bom, mas ultrapassar os limites disso já é um problema, já é uma problemática interessante. Problemática essa que está fazendo o Sport a 4 jogos, 4 empates com equipes que são inferiores. A torcida do Náutico, né, desculpa, eu estou avaliando aqui no contexto geral, porque a gente sabe que o esporte tem um investimento maior e jogadores interessantes também no Brasil, não só no esporte. No caso do Romarinho, Barleta, enfim, foram jogadores que já se destacaram também em outras equipes do Brasil. Né? Então, por isso que eu falo que o esporte acabou empatando com uma equipe, né, que tecnicamente é uma equipe inferior, tecnicamente é uma equipe que precisa ajustar muita coisa ainda também. Né? Então, isso é um ponto a ser abordado também. Peço que o torcedor do esporte comente aí sobre o Mariano Souza. Peço que o torcedor do Náutico fale também sobre essa partida. Se deu para criar uma esperança para os próximos jogos, vendo o Náutico atacar, vendo o Náutico tentar crescer no jogo. E é isso. Inscreve, deixa o like. Até a próxima.